Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo de hoje? Então feche os seus olhos e curve a sua fronte. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia que vamos estudar a lição. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, nos ajude a compreender aquilo que estamos estudando. Mas, acima de tudo, Deus, nos ajude a praticar, a ser pessoas melhores, seja, ó Deus, com o nosso testemunho, ao falar, o nosso comportamento, que seja um comportamento semelhante ao de Jesus. Senhor, que ao abrir da nossa boca só saia palavras de bênção, palavras que vão edificar outras vidas. Ó Senhor, tampe os nossos ouvidos, feche os nossos olhos para as coisas que não te agradam. Nos ajude a ser pessoas melhores, Pai, nesse mundo tão difícil, nesse mundo cheio de maldade, de pecado, de onde cada vez está mais difícil lidar com pessoas. Senhor, nos dê empatia, nos ajude, Deus, a ver o outro com amor, com olhos de ternura. Ó Senhor, que a tua esperança seja viva no nosso coração de dias melhores. É isso que pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Você já está preparado aí? Com a sua lição aberta e com a sua Bíblia aberta? Hoje, quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024, né? Estamos aí estudando a lição de número 7, né? Desse livro aí, desse Evangelho de Marcos, um livro maravilhoso, um livro tão gostoso de estudar, não é verdade? Vamos lá começar a lição? Olha o título de hoje, gente. Quem é o maior? É uma pergunta, né? Quem é o maior? E já começa pedindo para você ler. Leia Marcos, capítulo 9, versículo de 30 a 41. São muitos versículos, eu não vou ler todos para você, mas eu separei aqui um trecho desses versículos para ler. Eu vou ler para você Marcos, capítulo 9, de 33 a 37. Olha só o que está falando, gente. O maior no reino dos céus. E esse mesmo texto está lá em Mateus e Lucas, também tem essa citação, tá? Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem é o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e sirva Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao quem me enviou. Olha que lindo, né? Como que Jesus tinha ali a metodologia de ensinar, maravilhosa, né? O jeito dele falar, ensinar os discípulos, né? E aí tem uma pergunta: o que há de diferente na segunda predição de Jesus sobre sua morte e ressurreição? Compare com Marcos 8:31. Sobre o que os discípulos discutiam e que instrução Jesus lhe deu? Nós acabamos de ler, né? Na primeira predição, Jesus se referiu àqueles que queriam rejeitá-lo e matá-lo. Na segunda predição, ele mencionou o fato de que seria traído. O traidor não foi apontado naquele momento, mas o leitor já sabe quem é, porque Judas já tinha sido identificado. Marcos 3,19. Novamente, Jesus disse que seria morto e ressuscitaria após 3 dias. Mas os discípulos pareciam ainda menos interessados nos detalhes dessa predição do que na primeira. Notícias indesejáveis não geram discursos. E é verdade, né? Olha só, notícias indesejáveis não geram discussão. Em Marcos 8:27, Jesus estava ao norte do Mar da Galileia, perto de Cesareia de Filipe. Em Marcos 9:30, ele estava passando pela Galileia e em Marcos 9:33, ele entrou em Cafarnaum.
Assim, percebemos que Jesus viajou do norte ao sul, do norte para o sul. No entanto, em algum momento da jornada, os 12 discípulos haviam ficado para trás. Em casa, ele perguntou o que tinham discutido no caminho. Ninguém disse nada, um sinal claro do desconforto que tiveram com a pergunta, quase como crianças surpreendidas fazendo algo errado. A conversa deles foi sobre quem era o maior. Mesmo que a maioria das pessoas não admitam, a questão de quem é o maior é algo em que todos pensam. Mas, no reino de Deus, essa ideia é virada de cabeça para baixo. Aleluia! Que lindo isso, gente! O método de Jesus é diferente do nosso. Jesus respondeu ao problema em 2 etapas. Primeiro, declarou que para alguém ser o primeiro, o maior, precisa se tornar servo. Segundo, ilustrou o que queria dizer por meio de uma ação. Jesus tomou a criança e a colocou no meio do grupo. A criança deve ter se sentido intimidada, mas Jesus a tomou-a nos braços, deixando-a tranquila. Cristo ensinou que se recebermos a criança, o receberemos. E se o recebermos, receberemos o Pai. Assim, a criança está relacionada ao próprio Deus. João fez uma pergunta sobre os de fora e Jesus ensinou a lição de que aqueles que não estão contra nós estão a favor de nós. O Senhor declarou que ajudar os que estão no serviço cristão, mesmo em pequenas coisas, não passa despercebido no céu. Gente, que lindo o estudo de hoje, sensacional, maravilhoso. Gente, como não se emocionar, como não se apaixonar por Jesus, pelo método que ele ensinava, os ensinamentos que ele deixou para mim e para você. Como que pessoas podem ser indiferentes a esse tipo de ensino, o jeito que Jesus falava, o modo que ele ensinava. Ele é mestre dos mestres, Senhor dos senhores é o nosso Deus. E aqui no rodapé tem uma pergunta. A ideia bíblica de grandeza é diferente da ideia do mundo? Claro que sim, né, gente? Qual das duas você busca? Uma pergunta para você refletir. Qual das duas você busca? A ideia bíblica de grandeza é diferente da ideia do mundo. Qual dessas duas você busca? Qual dessas duas você anseia? Amém? Olha, muito obrigada por você fazer o estudo da lição junto comigo. Que Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim. Se você sentir no coração de ajudar a igreja do Jaqueline, a igreja que eu faço parte, né, eu vou deixar na descrição do vídeo a chave Pix, né, da igreja, da Associação Mineira Central. Não vai nada para mim, gente, nada. É tudo para a igreja. Tá? Não tem nada para mim, porque eu já tenho muito mais do que eu mereço. O Senhor tem suprido todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Um abraço carinhoso para você, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.